Olá, alunos e alunas. Esta videoaula é uma introdução ao que a gente vai começar a estudar sobre o continente europeu. Então, a gente vai estudar inicialmente essa parte aqui, Oriente e Ocidente, uma invenção europeia. Então, em tese, isso é uma série de estudos sobre a Europa, sobre algumas questões naturais, políticas também, históricas que vão envolver. Então, primeiramente, eu quero discutir com vocês aquela questão de se a Europa é ou não um continente, ou seja, a Europa seria um continente ou a Europa seria uma península de um outro continente maior, que seria a Eurásia, que juntaria a Europa com a Ásia. Então, a gente vai ver aqui a localização da Europa aqui no globo terrestre, né, nesta imagem aqui menor, que a gente vai situar aqui, que a Europa está aqui nessa região. A América, onde a gente mora, aqui no Brasil, é aqui, para a gente ter essa localização inicial. E a gente está falando deste continente aqui, que é chamado de Europa. Então, a Europa seria ou não um continente? Será que a Europa seria uma península? Então, o conceito de continente é um conjunto de terras emersas, ou seja, as terras que ficam fora da água, terras emersas, que elas são cercadas de água por todos os lados. E aí a gente tem, por exemplo, o continente americano aqui, as três Américas, a do norte, central e a do sul, que o conjunto é cercado de água por todos os lados, aí a gente teria realmente um continente. Temos a África aqui, que apesar de aqui a gente ter uma pontinha aqui que ligava, né, a África a, a esse bloco aqui da Ásia, mas aí depois foi construído o canal de Suez e foi acabado de vez essa ligação de terra direta entre a África e a Ásia, e aí realmente a África passou a ficar cercada de água por todos os lados. Só que no caso da Europa, a Europa não é cercada de água por todos os lados. Por quê? É cercada de água aqui, por esses lados aqui, ó. Porém, nesse lado aqui, ela não é cercada de água, ela se liga à Ásia por terra. E aí entraria no conceito de península, porque uma península é um conjunto de terras emersas, cercada de água por todos os lados, exceto em um dos lados, com o qual essa península se liga a um continente. Então, a partir desse ponto de vista físico, natural, a Europa seria uma península da Eurásia. Porém, a gente vai ver também outros fatores, que são os fatores políticos, históricos, culturais. Então, primeiramente, vamos ver também algumas barreiras naturais que existem. Então, por exemplo, os montes Urais, isso aqui é um conjunto de montanhas. Então, esses montes, eles funcionam como uma barreira natural aqui no limite entre a Europa e a Ásia. Então, as pessoas que moram aqui nessa região, elas têm dificuldade de atravessar, não é? Só se arrodear aqui a montanha para poder atravessar. E então os montes Urais acabam sendo uma barreira natural que impede ou dificulta o contato entre as pessoas que vivem nessa região e nessa. Então já seria uma divisão natural entre a Europa e a Ásia. Também funciona assim como essa divisão os mares Cáspio e o Mar Negro, e também a Cordilheira do Cáucaso aqui. Então, as pessoas que vivem nessa região aqui, elas tinham dificuldade de passar para essa região devido a essas barreiras naturais, esse Mar Cáspio, esse Mar Negro, essa Cordilheira do Cáucaso, esses montes Urais. Então, isso historicamente já foi construindo uma barreira e dificultando os contatos entre esses povos que acabaram se desenvolvendo com culturas diferentes. Então, isso aí já foi construído historicamente. Essa divisão entre a Europa e a Ásia. A questão da ocupação do território pelas pessoas de forma diferenciada. Então, já pegando realmente o ponto de vista histórico, a Europa ela foi palco de mudanças, de acontecimentos históricos que tiveram repercussão mundial, como a democracia grega, então, a Grécia ficava aqui nessa região, então a democracia grega
E aí a democracia chegou até nós, e a democracia está em muitos países, na maioria dos países do mundo. E surgiu lá na Europa, o direito romano, é, tem também algumas revoluções, como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que teve repercussões no mundo todo, a Revolução Russa, que uma parte da Rússia também está na Europa. É, teve também o Renascimento cultural também, o Iluminismo, foram movimentos de ideias, a Reforma Religiosa, todos esses foram movimentos que impactaram, né, tiveram impacto no mundo todo e que surgiram aqui na Europa. Então, do ponto de vista histórico, a Europa ela foi se afirmando enquanto um território diferenciado dos demais. Então, é a partir desse ponto de vista que a gente vai entender a Europa enquanto um continente, não apenas a partir do ponto de vista natural, mas assim a partir do ponto de vista histórico, político, cultural, social, do processo de ocupação das pessoas nesse território. Eu vou passar um pouco aqui para mostrar um mapa político da Europa, onde estão os países. Aqui a Rússia tem uma enorme porção do seu território aqui na Europa, e Moscou, a capital da Rússia, está aqui na parte europeia, no caso. Tem outro país também que tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia, que é a Turquia, que tem essa parte aqui europeia, esse pedacinho aqui. O outro lado é aqui, né, na Ásia. Tem outra coisa interessante sobre os países da Europa, que tem um país muito pequeno aqui, que é o Mônaco, que é o país mais povoado do mundo. Não é o mais populoso, né, mas é o mais povoado, no caso, porque tem mais habitantes por quilômetro quadrado. Então, a configuração do mapa político, ou seja, dos países da Europa, isso foi mudando ao longo do tempo também. Então, foi sendo construído com o fim do Império Austro-Húngaro. Houve alguns países que se formaram, como Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, e a própria Tchecoslováquia depois se dividiu se dividiu entre a República Tcheca e a Eslováquia. Então, a configuração desse mapa da Europa ela foi mudando ao longo do tempo, principalmente na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, mas também bastante recentemente, como o caso da Tchecoslováquia, que se dividiu em República Tcheca e Eslováquia em 1993. Então, a gente pode falar também a partir daqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui para ficar melhor, da hegemonia da Europa no mundo. Então, como eu falei, a Europa ela influenciou diversas regiões do mundo ao longo de sua história. Então, pensar a Europa enquanto um continente, a gente pode pensar essa questão também política, geopolítica, no caso, onde, a partir do século XVI e XVII, no processo das grandes navegações que a gente estuda na disciplina de História, então, a Europa, ela aumentou o seu horizonte geográfico e entrou em contato com regiões da América e da África e da Ásia, estabeleceu colônias na América, feitorias na África e também na Ásia. Então, durante este processo, a Europa iniciou a acumulação primitiva de capitais, ou seja, de recursos, de dinheiro, que essa acumulação de recursos foi importante para que ocorresse depois a Revolução Industrial, que iniciou na Inglaterra, aqui também na Europa. Como eu já falei, foi um dos eventos que influenciou todo mundo e que começou também na Europa. Depois dessa Revolução Industrial, os países industrializados, já no século XIX, se lançaram a uma segunda onda de colonização, chamada de imperialismo ou neocolonialismo. E aí os países industrializados agora substituíram as feitorias lá da África e da Ásia pela intervenção direta, ou seja, eles foram realmente para esses territórios, invadiram, dominaram esses territórios. E aí foi o processo de neocolonialismo ou imperialismo lá do século XIX. Então, é dessa forma que a Europa foi mantendo essa hegemonia política, econômica e também cultural. Então, até o século XX, o início do século XX, a Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos que começam já a surgir como uma potência econômica
o poder de intervenção da Europa começa a diminuir, mas aí também não é assim de uma hora para outra, não é? Mas aí até o início do século XX, a Europa era a principal região que influência política sobre o restante do mundo. E aí não é só na influência política que a gente vai pensar a influência europeia no mundo, mas também a influência cultural. Então, diversas instituições, a gente tem leis, se a gente pensar as nossas leis, elas têm influência, Europa, influência do iluminismo, a questão do direito romano, a democracia, então, todos esses movimentos que surgiram na Europa influenciaram o que a gente pensa hoje aqui na América, por exemplo, aqui no nosso território. A questão religiosa, por exemplo, né? De onde é que veio o cristianismo? De onde é que veio o catolicismo? O protestantismo? Então, veio lá da Europa. E aí a gente também está consumindo essa cultura europeia. Então, a influência europeia veio também através da cultura. Então, é justamente nesse contexto geral que a gente vai dizer que a Europa ela vai se diferenciando das demais regiões e, portanto, se firmando enquanto um continente diferente dos demais. Após vocês assistirem a esta videoaula, eu sugiro que vocês respondam a seguinte pergunta, como forma de verificar, né, a videoaula. Vocês vão colocar para mim o conceito de península, ou seja, o que é uma península, e o conceito de continente. E depois justificar por que que a Europa é tida como um continente e não como uma península. Então, agradeço a vocês por assistir a esta videoaula e até as próximas aulas.